Bom, e com isso, como é que a gente pode interpretar ramificações, né, no final das contas? Bom, ramificações nada mais são do que heads diferentes, são nomes diferentes, é um ponteiro diferente que eu estou apontando para um commit determinado, e esse commit provavelmente foi gerado de uma divergência do meu ramo principal. Então, se eu olhar, entender um pouco o que eu estou fazendo em termos de snapshot, o que eu tenho? Eu tenho o meu diretório de trabalho, o diretório de trabalho tem aquele meu head que aponta para um determinado repositório, que nesse caso é o repositório master. O repositório master, por sua vez, está apontando para um commit F, que veio de commit E, que veio de commit C, que veio de commit B, que veio de commit A. Tá? Então, tenho minha referência apontando para cá. Agora, os vários branches, as várias ramificações que eu tenho, podem estar apontando para diferentes commits. Então, por exemplo, eu tenho aqui um old, que poderia ser um ramo da minha árvore de trabalho, um ramo do Git, que está apontando para o commit C. Ou seja, se eu der um git checkout old, ele vai ver tudo o que foi feito até esse commit C aqui. O Git Feature, por outro lado, ele está apontando para um Git G que foi gerado a partir de um commit D, que foi gerado a partir do commit B. Né? Então, a feature aqui, na verdade, ela não reflete essas modificações que eu fiz C, E e F do meu mestre, porque ele começou a divergir do meu ramo principal a partir do B. Tá? E o B passou a ser o ramo pai de tanto o commit C quanto o commit D. E aqui eu tenho um tag que é pouco importante, mas o tag é como se fosse eu estou dando uma característica especial, estou dando um nome, estou falando alguma coisa sobre aquele commit B. No caso, isso pode ser importante, isso a gente só vai ver muito na frente no curso, quando a gente estiver falando de automação com Jenkins, especificamente. Bom, então aí, quando a gente entende na prática o que é uma ramificação, o que a gente pode começar a discutir é um pouco dos modelos de ramificação de trabalho. Por quê? Porque a maneira como você vai dividir o seu trabalho, a maneira como você vai criar branches, ela pode ser desordenada, você pode ir dando os nomes que você quer, ou ela pode ser estruturada. E a verdade é que existe um modelo de estruturação de como que você trabalha com ramificações dentro de um ambiente gerenciado por Git. E o modelo tradicional para fazer isso é o modelo de Develop, Release e Master. Bom, como que esse modelo trabalha, essencialmente, né? Então, o que eu tenho é como se fosse um ramo aqui, que é o ramo de Develop, ok? O ramo de Develop é o meu ramo onde eu estou fazendo desenvolvimentos, né, em cima do meu conteúdo. No ramo de Develop, eu vou criar o que eu chamo de Feature Branches. E as Feature Branches, essencialmente, são adições. Eu estou criando aqui novos conteúdos. Isso pode ser uma nova tela de aplicativo, pode ser uma nova estrutura dentro de um modelo preditivo, pode ser um novo ETL para baixar uma base de dados e assim vai. Essencialmente, o Feature Branch é onde eu estou adicionando novos conteúdos para o meu ramo de desenvolvimento. Então, meu ramo de desenvolvimento aqui, ele vai essencialmente criar novos branches a partir de um determinado commit aqui, e esses feature branches depois vão ser jogados de volta para o ramo de desenvolvimento. Okay? Então, aqui os blocos amarelos vão virando blocos rosas que depois voltam para os blocos amarelos. Então, eu tenho o feature e eu tenho o develop. Além do develop, o ramo que aparece, no final das contas, para o meu usuário é o que a gente chama de o ramo de master. Por quê? Porque o develop, depois, em cima dele, é onde eu vou aplicar vários tipos de testes que eu vou fazer sobre ele. Então, por exemplo, a hora que eu implementar uma nova feature, eu posso mandar isso para os meus testers. Por exemplo, se eu estiver fazendo um jogo, tem sempre aqueles games testers que vão testar o funcionamento do jogo. Então, eu posso mandar esse ramo de develop com a nova feature para o game tester. O game tester vai lá e testa o funcionamento do jogo. Daí, ao fazer os testes, eu posso adicionar novas features, fazer novas modificações e assim vai. Quando eu estou
Então, quando eu vou sair do meu ramo de develop, o que eu vou fazer? Eu vou criar os ramos de release. Essencialmente, o ramo de release é algum tipo de versionamento que vai sair, que eu estou preparando o meu ramo de desenvolvimento para produção. Ou seja, isso aqui é efetivamente o que eu planejo que vá voltar, o que vá para o meu usuário. Em cima do ramo de release, geralmente uma nova rodada de teste vai ser feita, né? E em cima deles eu vou aplicar o que seria os bug fixes, tá? Que são esses commits aqui em verde. Geralmente eles são só consertos que eu estou aplicando sobre o meu ramo de release. E eventualmente, em cima do meu ramo de release, eu vou taguear ele e ele vai voltar para o meu ramo master, que no final é o que fica acessível para o meu usuário final. E esse tag aqui que ele tem são as várias versões do ramo master. E em cima do ramo master é onde eu posso aplicar o meu hotfix, que é algum tipo de conserto para um erro crítico que eu deixei passar nesse processo. Então você veja que tem toda uma streamline, uma cadeia de produção, onde a gente sai do desenvolvimento para feature, feature para desenvolvimento, desenvolvimento para teste, teste bug fix, bug fix para o master e o master para hotfix e volta. E aqui você vê como os vários commits estão se comunicando, porque cada bolinha aqui é um commit diferente para onde cada um desses ramos vai apontando ao longo do tempo. E aí a gente meio que divide isso em grupos, né? De ramificações. Então, as ramificações do grupo Dev são as ramificações sobre o qual os desenvolvedores vão trabalhar, que é o developer. As ramificações do stable, no final das contas, são a minha release. E as ramificações de main é o que vai para o ambiente de produção. E aí tem um certo padrão que a gente utiliza sobre o nome de ramos, que vai ser esse padrão aqui, que é quase como se fosse eu estivesse criando pasta e subpasta. Então, todo ramo de feature que eu criar, que são as bolinhas rosas aqui, ele vai colocar você vai colocar um nome de features barra o nome da feature que você está desenvolvendo. Todo bug que você estiver consertando aqui nos seus releases, você vai colocar bug barra fix bug. Hotfix vai ser hotfix barra apply hotfix. E teste vai ser teste barra test feature. Isso vão ser para casos eventuais em que você queira testar, por exemplo, diferentes parametrizações para uma determinada feature que você quer trabalhar. E esse é o padrão que a maioria das empresas e a maioria dos ambientes de produção adota, mas existe um outro padrão que também é muito popular no nome de ramo, que a gente vai ver especificamente porque ele é útil, que é, por exemplo, quando eu ainda tenho esses agrupamentos, mas o nome do meu ramo especificamente, ele passa a ter uma codificação específica, que pode ser a pessoa que está trabalhando naquele ramo, traço o que ela está fazendo, ou o código do issue, o código da história do usuário, que a gente vai entender um pouco melhor o que é depois, e o nome do trabalho que está sendo feito. Isso pode ser muito útil para a gente poder fazer rastreamentos sobre o trabalho de cada desenvolvedor, conseguir entender o status de cada história de usuário, status de cada desenvolvimento que a gente tem planejado e assim vai. O importante que eu quero que vocês tenham do que eu estou colocando aqui para vocês é esse padrão de desenvolvimento que a gente vai ver em prática conforme a gente for trabalhando no curso, que é justamente dessa cadeia produtiva, onde a gente organiza muito claramente como são divididas as várias partes do desenvolvimento da nossa aplicação.